Complementar número 12 de 2019, projeto que altera dispositivo que especifica da Lei Complementar número 3 de 5 de outubro de 2010, revoga a Lei Complementar número 7 de 23 de setembro de 2014 e acrescenta dispositivo à Lei Municipal número 2.794 de 14 de janeiro de 2008 e da outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres. Projeto de Lei Complementar 12/2019, portou nessa casa dia 26 de junho de 2019, passou pelas comissões. Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela aprovação, Finanças e Orçamento pela aprovação, Obras, Serviços Públicos e Atividades pela aprovação, Preservação do Meio Ambiente e Turismo pela aprovação, Governança, Transparência Pública e Accountability, parecer contrário. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador. Antes da discussão, eu gostaria de ou que fosse feita a leitura ou que alguém da Comissão de Transparência e Accountability fizesse discorresse por que o voto foi contrário. Parecer não se encontra no sistema, vereador? Bom, com a palavra, vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou dizer para vossas excelências que nós estamos votando hoje um dispositivo que é previsto no próprio Estatuto da Cidade, só que a justificativa, no meu ponto de vista, serviria lá para o município de Vitimaçu, a Camboriú, serviria para outros municípios, não para o município de Balneário Camboriú. A construção civil estourou em Balneário Camboriú e temos que, sim, segurar a construção civil. Eu acredito que o prefeito ainda não mandou o plano diretor que está freando, o vereador Meirinho, a construção civil. Freando. Por isso que o nosso plano diretor não deve ter sido votado. Que a justificativa hoje, a alteração da Lei 13, da Lei Complementar 003/2010, a criação do artigo 103A da Lei Municipal 2794/2008, que dá a possibilidade da redução do potencial do valor de entrada de contrapartida financeira inerente aos outorgas onerosas do potencial construtivo. TPC e solo criado. Está com dificuldade? Não precisa comprar. Por quê? Nós precisamos sim debater o plano diretor. Nós precisamos debater o plano diretor e isso infringe diretamente no plano diretor, ou não? Está previsto no plano diretor, sim. Quando nós criamos, e eu digo para essa casa, e alteramos, porque nós já alteramos depois do ano de 2007. Foi alterado. Alterou, sim, em 2010. Depois alteramos novamente quando criou o ICOM e o ICAD. Ou não lembro disso? Audiências públicas. O que nós estamos tratando hoje, a minha preocupação, eu tenho uma preocupação muito grande, nós estamos infringindo novamente o plano diretor, modificando. Eu não sou contra. Temos crise no país, Balneário Camboriú não tem crise. Eu quero ver a crise. Chama o Sinduscom aqui hoje, Nelson Nides, e pergunta se tem crise. Será que vai... Nós temos sim que criar mecanismos que dê segurança jurídica à construção civil. Isso sim, isso eu concordo. Agora nós estamos ao quê? Está bem claro aqui no projeto. Lembramos que a propositura não completa a redução de valores praticado no metro quadrado. E salientamos também que as parcelas remanescentes serão devidamente autorizadas pela variação do custo para CUB Santa Catarina. Eu tenho a preocupação, sim. Teve audiência pública, porque para criar tem que ter. Para criar teve que ter audiência pública. Nós tivemos que criar audiência pública, nós tivemos que dar o demonstrativo de quanto iria adensar, porque agora vai adensar mais. A partir do momento que você tem uma oferta de parcelas maiores, você vai adensar mais. Claro que vai, ou não? Se você pode, hoje está tendo dificuldade por quê? Estamos tendo a dificuldade hoje, o que diz aqui,
de nós aumentarmos e diminuirmos, aqui, ó, a vinculação da criação da operação urbana consorciada de 20%, o aumento do número de parcelas de 30%, para o pagamento restante de 80%. Ó, presente, hein? Presente. Presente, hein? É um presente. Nós temos que começar a rever algumas legislações. Eu vou dar um exemplo ao que o vereador Nilson disse. Reformaram a praça Engino Pio, mas tinha uma medida compensatória ou mitigatória. Sim! Quando tivesse pronto o prédio. Quando tivesse pronto. Isso é uma insegurança. Não fez o proprietário. A construtora não fez. Foi chamada para fazer. Por me informar. Foi chamada. Eu disse, não faço agora. Em crise financeira, não vou fazer. Vou fazer quando eu tiver, quando for para liberação do meu habite. Isso sim nós temos que mudar no nosso plano diretor. As medidas compensatórias e mitigatórias têm que ser feitas de imediato. Por quê? Por que não? É o caso aqui. Para nós modificarmos, qual é o impacto que vai gerar? Não sei. Teve audiência pública? Não sei, eu não vi aqui. Eu tenho a preocupação, sim. Eu entendo que as construtoras estão passando por um momento difícil. Sei, Balneário Camboriú. Aonde? Agora eu vejo que as construtoras estão tendo problema de aprovar alguns projetos. Ei. Então, encerro, senhor presidente, trazendo essa reflexão, porque eu acredito que esse tipo de instrumento que é previsto no Estatuto da Cidade, ele tem que ser debatido. Ele tem que ser debatido com a sociedade. Qual é o impacto que vai gerar? Se não há necessidade, vereador Gelson, ok. Também não havia tanta necessidade da roda gigante, foi lá entrar e pau. Não tinha tanta necessidade. São inseguranças jurídicas. São inseguranças jurídicas que acabam tendo. O Periquito e o Auri Pavone, quando criaram o INCOM e CAD, foi muito claro, nós votamos aqui, parecer, audiência pública, podia pagar os precatórios, podia tudo. Havia uma insegurança jurídica, não pôde. Não, nós estamos trazendo o pouquinho do nosso conhecimento, no período que passamos pela Secretaria, tanto de Administração, no governo do então prefeito Leonel Pavan, como do Edson Renato Dias, na época da Secretaria de Articulação Governamental. Tenho uma preocupação. Tenho preocupação porque nós estamos e recebemos uma orientação ministerial, essa casa foi lido em plenário, que tudo que nós não temos que infringir, que alguns projetos que infringem o plano diretor, que esse é o caso, esse é um deles, a base de cão. Mas eu perdi um entendimento do senhor, que não mexe, o meu diz que mexe, porque está previsto. Entendimento, a casa é eclética, cada um vota conforme o seu entendimento. Por isso que eu vou me abster da votação, que tenho o entendimento que nós temos que sim rever não só esse instrumento legal, como todos os instrumentos que tem, outros instrumentos que são previstos tanto no plano diretor e que também são previstos principalmente no Estatuto da Cidade. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Orlando Giletti. Mais uma vez pedindo vênia, e nós conversamos ali em outras oportunidades também sobre esse projeto, e algumas dúvidas ainda pairam sobre ele. Não é? E como as divergências agora elas afloram, vereador Gelson, líder do governo, eu vou tomar a liberdade de pedir vista desse projeto, para que a gente possa, mais detalhadamente, mais a miúde, fazer este debate, inclusive em defesa da sua aprovação, que eu tenho dúvidas se hoje tem voto para aprovar o projeto. Eu faço pedido de vista. Então, o pedido de vista do vereador Orlando Giletti está em discussão. Com a palavra, vereador Leonardo Peruca. Nobres colegas vereadores, nós precisamos nos atentar ao que nós estamos discutindo hoje aqui, e eu peço que a presidência desta casa seja um pouco mais maleável quando
um colega vereador solicitar a leitura do parecer. Porque eu acredito que é importante que nós venhamos a entender qual é o posicionamento de cada vereador dentro das comissões específicas. Porque lá, um grupo de vereadores, um grupo de 3 vereadores, se debruça sobre um projeto para dar um parecer especificamente em algo. E, nesse caso, nós estamos falando do parecer da Comissão de Transparência. Transparência essa tão perseguida pela população brasileira e pelos políticos da nossa cidade. Fazer a leitura do parecer, eu queria fazer a discussão do projeto, agora foi reduzido o tempo a 2 minutos, mas eu vou fazer a leitura apenas de uma frase, de um parágrafo do relatório do relator vereador Nilson Frederico Probst. O voto do relator vereador Nilson Frederico Probst foi pela rejeição do projeto com os motivos da rejeição abaixo expostos. Adota-se o parecer jurídico dessa casa nos termos apresentados, principalmente em relação à renúncia de receita, visto que foram alteradas as formas de pagamento da outorga onerosa, sem apresentar, contudo, o impacto orçamentário financeiro dessas alterações, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí, eu não vou fazer leitura, até porque não tenho tempo, mas vou fazer, peço 30 segundos antes de iniciar, do parecer, do parágrafo de conclusão da Procuradoria-Geral sobre esse projeto. Diante do exposto, esta Procuradoria conclui pela ilegalidade em caixa alta, em razão da ausência de documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Estatuto da Cidade, conforme fundamento apontados acima. Para os colegas vereadores, nós estamos falando quem sabe, da legislação mais respeitada pela administração pública direta, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que esse projeto é ilegal. Vocês ainda têm dúvida de como nós devemos votar? O pedido de vista do vereador Orlando Giletti continua em discussão. Vereadores, vamos nos deter à discussão do pedido de vistas. Com a palavra, vereador Marcelo Achuti. Pedi primeiro. Senhor presidente, eu pedi vista, principalmente para saber para a população de Balneário o que nós estamos votando. Nós estamos modificando... E o vereador Orlando Giletti foi o gestor do TPC, e sabe sim a arrecadação que nós temos até os dias de hoje em caixa do TPC. A arrecadação, o vereador Orlando Giletti passou por lá. Um exemplo, nós estamos mudando de 50%, que hoje a lei diz que é de 50%, e poderá ser pago os restantes em até 12 meses. Nós estamos modificando para 20%, e os outros 80% divididos em 30 meses. Não, nós temos que debater o que é um instrumento que nós conseguimos fazer várias obras no município de Balneário Camboriú, lá em 2007, lá em 2007, foi dado o pontapé inicial. O pontapé inicial que já foi previsto no plano diretor construído pelo Rubens e por Vossa Excelência e pelo Auri Pavone. Eu não estou trazendo a preocupação que nós podemos ter. Então, senhor presidente, por isso que meu voto é favorável no pedido de vista. Pedido de vista continua em discussão, com a palavra vereador Nilson Probst. De maneira muito rápida, eu quero parabenizar o vereador Orlando, mas, vereadores, se vocês observarem, eu, vereador, pertencente à Comissão de Justiça e Redação, fui impedido pelos outros 2 membros da comissão, eu pedi vista dizendo dessas várias ilegalidades e irregularidades que haviam, vereador Marcelo Achuti. Falei sobre isso. E a comissão, os outros 2 membros, simplesmente disseram, não, é voto vencido, o senhor não fala e acabou. E onde o jurídico desta casa disse que não pode, é ilegal. Quando caiu na transparência, aí sim nós fizemos o voto dizendo que não podia. Então, senhores vereadores, existe uma orientação ministerial que não se vote nada que altere o plano diretor.
Não tem audiência pública, senhores vereadores. Eu não sou contrário à Constituição Civil, eu acho que a Constituição Civil vive um momento difícil, mas vamos fazer uma audiência pública, vamos discutir quanto isso vai refletir no caixa da prefeitura, como é que vai ser dividido isso aqui, por que isso está sendo feito nesse momento, a quem é que está sendo beneficiado, vamos discutir. Vamos discutir. Então não pode ser assim de goela abaixo. A Comissão de Justiça e Redação, goela abaixo, não permitiu que o vereador fizesse a fala durante a Comissão de Justiça e Redação, e nós votamos contrário à matéria e novamente na Comissão de Transparência nesse sentido. Então, senhores vereadores, nós não podemos fechar os olhos, senhores vereadores. Não podemos esquecer que a orientação jurídica no sentido é de contrário. Dá para resolver? Dá. Dá para encaminhar e resolver? Eu acho que dá. Vamos resolver o que tem que ser resolvido. Vamos resolver a questão jurídica. Vamos fazer uma audiência pública e vamos fazer os devidos encaminhamentos, vereador Bola. Agora não dá simplesmente para o governo encaminhar um projeto para cá e dizer, olha, nós vamos mudar e está tudo certo e vocês engulam. Está na hora de parar com isso. Está na hora de respeitar essa Casa Legislativa. O governo tem que respeitar a Câmara de Vereadores. Respeitar. O pedido de vistas continua em discussão. Com a palavra, vereador Bola. Senhor presidente, senhores vereadores, pedido de vista muito bem feito, porque cabe sim uma discussão sobre esse projeto. Porque a lei federal diz que 50% tem que cobrar e os outros 50% podem receber da forma que a lei municipal prevê. E nós estamos alterando aqui, não é a lei municipal, nós estamos alterando, na verdade, a lei federal. Então tem um erro e nós não estamos cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então nós precisamos esclarecer essas dúvidas. Se houve algum entendimento, se houve alguma mudança na lei federal que eu desconheço, que autorize o município a pegar os 50% e parcelar do jeito que bem entender, eu quero ver, eu preciso saber, porque a lei que nós temos discutido bastante, que é a do plano diretor, é o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades, ele prevê essas outorgas, esse recebimento de dinheiro extra para obras no município de Balneário Camboriú ou de qualquer município brasileiro. Mas para o município fazer isso, tem que obedecer à lei federal. E a lei federal, salvo o melhor juízo, diz que 50% tem que ser recolhido imediatamente. E 50% o município pode dar o prazo que o devedor quiser, dentro de um prazo, né, no limite previsto em lei, da forma melhor para o devedor pagar. Então tem sim uma inconsistência aqui. Eu entendo que seja bom para o município fazer isso, né, para as empresas. Nós passamos num momento difícil econômico, mas nós precisamos fazer de acordo com o que prevê a lei. Contra a lei, nós não vamos votar nada favorável. E lei federal é muito superior a uma lei municipal. O pedido de vista continua em discussão. Não havendo mais discussões. O senhor pediu a palavra, vereador Marcelo? Não? Vereador Gelson? Então a palavra, vereador Gelson. Obrigado, presidente. Quero compartilhar uma conversa com o vereador Orlando. Até entendo a sua preocupação com o projeto, entendo que na noite de hoje, pelo que Vossa Excelência falou, não tem votos para aprovação, mas entendo que poderia retirar o pedido de vistas. Na qualidade de líder do governo, eu peço o adiamento deste projeto para que Vossa Excelência possa ter um melhor conhecimento do mesmo, até porque não existe renúncia de receita. A própria esclarecimento que vem do Poder Executivo está ali, ó. Lembramos que esta propositura não contempla nenhuma redução dos valores atualmente praticados por metro quadrado, nas quais salientamos também que as parcelas remanescentes serão devidamente atualizadas pela avaliação de custo dado básico, que é o CUB de Santa Catarina. Qual o prejuízo que nós estaremos tendo? Não entendo o prejuízo.
Gostaria que você apontasse aonde que está a renúncia de receita. Pelo contrário, existe sim a sensibilidade do Poder Executivo com a crise. Vereador Marcelo, discorda de Vossa Excelência, onde fala que não existe crise na construção civil do Balneário Camboriú. Existe sim. Existe. Não estão tendo condições de adquirir o solo criado sem ter uma forma de parcelamento. O que está colocando aqui? Está aqui, ó, nas considerações. Considerando que a crise que ainda persiste na construção civil, nos últimos 4 anos, houve uma desaceleração no volume de construção no município, com um percentual de retração do mercado da construção civil superior à retração nacional. Desta forma, houve diminuição na arrecadação das contrapartidas provenientes das outorgas onerosas. Qual o prejuízo que o município está tendo? Zero prejuízo. Zero. Nós estamos dando condição, sim, aos construtores da nossa cidade em poderem adquirir o solo criado. Para quê? Dar continuidade. Nós estamos hoje. Vejam Itapema, a forma que está. Quantas obras novas tem Itapema? Será que não tem uma condição melhor que essa de adquirir? Então vamos ver, senhores vereadores. Não vamos plantar que está sendo renúncia de receita, que tem que haver, 30 segundos, presidente, que tem que haver audiência pública. Ninguém está mexendo em nada de renúncia de receita, lei de responsabilidade fiscal, pelo contrário, estamos dando sim. 30 segundos, presidente. Entendendo a crise que não assola apenas Balneário Camboriú, como o país todo, para dar mais emprego, dar condições de emprego, e nós estamos indo ao contrário. Nós estamos indo na contramão do que o Brasil vem dizendo hoje, do que a crise vem. E os vereadores aqui falando em renúncia de receita, pelo amor de Deus. Eu peço, Vossa Excelência, vereador Orlando Jornal, retiro o pedido de vistas. Eu me comprometo em pedir o adiamento do projeto para que amanhã, na noite de amanhã possamos sim votar, porque é um pedido do Sinduscom, é um pedido dos construtores civis para que esse projeto seja aprovado. Obrigado. O pedido de vista continua em discussão. Aqui, senhor presidente. Com a palavra o vereador Pedro Francês. Senhor presidente, senhores vereadores, quero trazer aqui a minha contribuição a exemplo do que fiz quando este projeto veio para conhecimento nesta casa. Hoje, quando eu olho na feição da oposição e vejo através da feição a satisfação por nós não votarmos este projeto hoje, isso me deixa até muitas vezes, ou me deixa até indignado. Porque o projeto não traz nenhum prejuízo para o município. Olha que não sou advogado, mas me oriento com pessoas especialistas. Este projeto não traz nenhum prejuízo para o município. Até porque o valor devido que hoje a construtora não conseguiu saldar, ela primeiro, antes de adquirir esse parcelamento mais longo, ela vai ter que quitar as parcelas vigentes, as parcelas vencidas. E o restante, ela vai ser transformado em CUB, ela não tem prejuízo nenhum, não tem receita, não tem renúncia de receita nenhuma. Quem de nós que já atravessou uma crise financeira, um problema financeiro, que já não teve, claro, aquele bem abonado, eu posso citar aqui, quem sabe, nomes de alguns que nunca precisaram disso, que eu acredito, eu já precisei, de ter que renegociar uma dívida, porque não consegui dar conta de pagar aquilo que eu me propus. Fui lá, renegociei e paguei. Isso não é feio, não é vergonhoso. O que as construtoras estão fazendo hoje, através do Sinduscom, é solicitando ao governo municipal um maior prazo para pagar essa dívida que eles adquiriram com o município, comprando aí o TPC e outros mais. Agora, o governo não está desrespeitando essa casa de maneira alguma. O governo veio conversar conosco na sala de reuniões através do funcionário, o senhor Vladimir, que todos foram convidados para ouvir a explicação deste projeto. Então o governo não está empurrando de goela abaixo, o governo não está desrespeitando essa casa e nem a sociedade,
porque o governo se propôs a conversar e a esclarecer tudo o que diz a respeito desse projeto. Então, posso até votar no pedido em respeito ao vereador Orlando Gioletti, ao pedido de vistas, ou se for... Tempo. O pedido de vista continua em discussão. Com a palavra, vereador André Meirinho. Senhor presidente, rapidamente, vou afirmar que como está no parecer da Comissão de Transparência, Governança Pública e Accountability, que diz que o projeto mostra-se legal por não cumprir o que prevê a lei do Estatuto da Cidade, não foram realizadas audiências públicas e que devem preceder qualquer alteração da lei do plano diretor da cidade. Por que digo isso? Porque ele altera legislações correlatas ao plano diretor. O uso e ocupação do solo, atividade de urbanização, parcelamento do solo, isto é relacionado ao plano diretor. As outorgas onerosas são relacionadas ao Estatuto da Cidade e plano diretor. Tem que ser discutido e aprovado o plano diretor. E parar de fazer remendozinho e alteraçãozinha da lei. É mais uma do é só mudar a condição de pagamento, como foram vários outros projetos do é só, que vieram alterações pontuais relacionadas à legislação do plano diretor, e foram várias. Então, mande o plano diretor, que foi debatido com a comunidade, com os delegados, e pare de fazer remendo para atender interesses específicos. Senhores vereadores, com a palavra, vereador Orlando Gioletti. Senhor presidente, eu vejo e agora comprovo a magnitude e a importância do projeto, né, da proposta, a divisão de opiniões que nós temos aqui. Isso é muito importante. Eu acho muito importante. Eu acho que esse debate a gente tem que promover, porque ele acaba criando ou trazendo à tona algumas situações que são extremamente reveladoras, né? E as teses que se defendem aqui, seja ela do governo, seja ela da oposição, elas têm que ser respeitadas, né? E as nossas ações aqui, de uma forma ou de outra, elas têm consequências. Então, a gente tem que avaliar isso muito bem, sem dizer, né, que a gente pode aproveitar esse projeto para fazer, inclusive, alguns debates derivados dele. Eu gostaria muito de debater os valores que são cobrados a título dessas outorgas novas aí, como é que é o solo criado, TPC, etc. e tal, que elas estão velhas, estão ultrapassadas, elas foram criadas numa outra realidade de Balneário Camboriú. E esse projeto não contém isso, até porque ele não dispõe dos valores. Mas, como uma discussão acessória, eu acho interessante de fazer esse debate. Nós estamos com uma legislação que mais de década, e Balneário se transformou. Então, a gente tem que fazer ajustes, tem que fazer um equilíbrio nesses percentuais, e por aí afora. Então, eu vou, em homenagem ao líder do governo, do qual eu desprendo um respeito diferenciado por ele sabe disso, inclusive pela condição de líder do governo, vou retirar o meu pedido de vista, para que a gente possa avaliar, então, pedido de prorrogação, não é? O adiamento que fala, né? O adiamento para a sessão de amanhã, mas quero dizer que acho que o tempo vai ser muito exíguo para a gente fazer esse debate que o projeto merece. Por isso que eu achava importante o pedido de vista. Mas, em homenagem ao vereador Gelson, eu, neste momento, retiro meu pedido de vista. Quero discutir o pedido de adiamento. Já pediu? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Gelson. Agradeço a sensibilidade e a compreensão do vereador Orlando Gioletti, e então eu peço o adiamento com o líder do governo do projeto, para que quem tenha dúvida sobre o mesmo, né, possa tirá-las e que nós possamos amanhã votar esse projeto sem problema algum. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, quero pedir discutir. Eu só solicito aos senhores vereadores que vamos focar
no pedido de adiamento e não na discussão do projeto. O pedido de adiamento está em discussão. Com a palavra, vereador Leonardo Peruca. Nobres colegas vereadores, nós não temos condição de fazer a reflexão adequada acerca desse projeto de um dia para o outro por simples motivos. O primeiro é que nós estamos buscando, alguns dos nobres colegas estão buscando aconselhamento em livros equivocados. É sim renúncia de receita, nobres colegas vereadores, abrir mão de receber o recurso dentro de um determinado prazo e começar a receber em outro. Vamos imaginar que Vossas Excelências, eu gosto de ser bem didático, tem um orçamento e recebem R$1.000 por mês. Porque vocês estão esperando que um determinado devedor pague uma parcela de R$200 de forma à vista. E ele, quando chega no dia do pagamento, você já se planejou com aquele orçamento dos R$1.000, naquele dia você diz, eu não posso pagar os R$1.000, os R$200. Eu tenho que parcelar esses R$200 em 4 vezes e vou jogar isso para 4 parcelas. Naquele mês, você não terá mais um orçamento de R$1.000 e sim de R$850. Isso acontece da mesma forma quando se cria a previsão orçamentária. Nós estamos prorrogando o pagamento e isso é... Daí, se Vossas Excelências não entenderem essa minha explicação, eu vou fazer a leitura da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz no artigo 14, parágrafo 2º, se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput desse artigo decorrer de condição contida no inciso 2º, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas nesse inciso. Daí nós vamos para o inciso 2º e fala, estar acompanhados de medidas de compensação. Medidas de compensação. Peço 30 segundos, presidente. O que acontece aqui é que se planejou o orçamento, aquilo que faz uma audiência pública aqui, não vem ninguém, vem 2, 3 pessoas, 2, 3 vereadores. Naquele momento, o Poder Público Municipal apresentou a previsão orçamentária, prevendo que a conta seria paga em X parcelas. O que nós estamos falando é dizendo que essas parcelas irão aumentar, diminuindo, então, a previsão orçamentária do município que foi aprovada em audiência pública. Por isso a defesa do vereador Nilson de que precisa ter uma nova audiência pública para que a população participe, ou não participe, como ela não faz, e discuta se isso é possível ou não. O pedido de adiamento está em discussão. Com a palavra, vereador Nilson Probst. Senhores vereadores, eu vejo algumas falas aqui que vereadores são contra a construção civil. Vereador não quer o melhor para a cidade. Vereador tem dúvida. Claro que somos dúvida. A dúvida é que a assessoria jurídica desta casa disse que não é legal o projeto. Alguém quer mais alguma coisa disso? A assessoria jurídica desta casa diz, é ilegal o projeto. Dúvida maior do que isso? Alguém tem dúvida maior quando os nossos advogados, a nossa assessoria jurídica diz assim, ó, pessoal, vereadores, se atentem, o projeto é ilegal. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. A assessoria jurídica está dizendo que é ilegal. O vereador Meirinho disse muito certo. Está mexendo o plano diretor. Existe uma orientação ministerial para que não vote nada nessa casa que altere o plano diretor. Nós estamos alterando. Gente, nós temos que parar com essas coisas, de jeitinho para cá, jeitinho para lá. Nós temos que parar com isso. Vamos alterar os valores? Ok. Vamos fazer de maneira correta. Vamos alterar, vamos discutir, vamos fazer uma audiência pública, vamos chamar aqui, vamos saber como é que vai ser dividido, de que forma vai ser dividido, o que vai trazer isso de prejuízo, de benefício para quem, para como. Não pode ser diferente. Nós não podemos simplesmente abrir mão de recursos, porque estão dizendo que está ruim. Ok, nós também entendemos que está ruim, mas está ruim? Onde é que estão os números provando isso? Onde estão os números? Onde é que estão os números da construção do civil? Olha, aqui nós vendemos mais ou vendemos menos. Isso tem que ser trazido aqui, tem que ser discutido aqui. Não é numa reunião da Comissão de Justiça que é voto de cabresto, dizer lá, aqui nós votamos e tal, você nem se manifesta. Foi assim que fizeram comigo. Não me deixaram sequer pedir vista. E eu, obviamente, dei o voto contrário. Daí, na comissão,
de transparência, nós fizemos o voto lá conforme diz lá que a assessoria jurídica diz que é ilegal. Então, gente, vamos parar com um jeitinho, né? Vamos acertar aqui e tal. Isso não existe, gente. A orientação jurídica desta casa é que pelo voto contrário. É voto contrário. Vamos resolver? Vamos. Aí o vereador Manjolé tinha feito de uma maneira muito inteligente, pedido vistas. Nós teríamos uma semana para discutir, chamar aqui as pessoas, de repente dizer, olha aqui, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas não do jeito que está sendo feito novamente, de goela abaixo, querer aprovar, e vai dar problema. Estou avisando, vai dar problema. Depois não digam que não avisamos. Obrigado. Com a palavra, o vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, eu quero fazer depois uma pergunta para os senhores, se vossas excelências sabem o que é potencial construtivo. Quero fazer uma pergunta. Quem não sabe, potencial construtivo é uma outorga onerosa com direito de construir, também conhecida como solo criado. Potencial construtivo. É a concessão emitida pelo município para o proprietário do imóvel que identifique outro imóvel de terceiro com a metragem acima estabelecida pelo plano diretor. A crise está ruim, não compra. Não compra. Segundo ponto, plano diretor. Por quê? Nós estamos mudando, sim, o plano diretor. O nosso plano diretor diz que é 50% e o restante em 12 vezes. Desculpa, está ali, é claro. Nós temos que debater isso com a sociedade. Nós estamos dando um direito a mais de construir. É um direito a mais que está estabelecido dentro do Estatuto da Cidade. Pronto. Eu não sou contra a construção civil. Eu sou contra regras claras, sim. Agora, o Mandrião, que aprovou projeto até 2030, sabia que tem projeto aprovado da Prefeitura em governos passados até 2030? Ou não sabiam disso? Agora está esclarecido, vou dizer para os senhores, no projeto, dando até 2021. Quem já protocolou o projeto terá até 2021 para utilizar esse instrumento da lei. Se nós modificarmos no plano diretor, que podemos modificar, sim, vai ficar até 2021 utilizando esse instrumento. E se acabar a crise? Aí utilizar até 2021. Eu não sou contrário. E nós temos que fazer uma reflexão. Os valores, como disse o vereador Angioletti, que passou, sim, foi o gestor do TPC. Foi o gestor do TPC. Vereador Orlando Angioletti. Eu era o secretário de articulação e ele o gestor. 30 segundos, senhor presidente. E nós temos essa preocupação. Estamos modificando. Está claro. Então, senhor presidente, eu vou votar contra o adiamento, porque eu entendo que nós temos que ter um prazo para termos segurança jurídica para votar. E quem mandou o projeto, eu vi, não foi o prefeito Fabrício Oliveira, foi o então ex-presidente do Sinduscom, Carlos Humberto, quando era prefeito em exercício. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador André Meirinho. Senhor presidente, eu vou exatamente o meu posicionamento e pelo adiamento, e eu vejo que até o governo deve verificar esse aspecto. Estava comentando que o vereador Omar, o vereador Marcelo comentou. Eu penso que o governo deve rever até quem encaminhou o projeto, porque se é projeto de governo mesmo, pelo princípio da impessoalidade, o vice-prefeito pode até se incomodar com esse projeto, porque o vereador Gelson comentou que é a pedido do Sinduscom. O vice-prefeito Carlos Humberto... Bom, o vice-prefeito Carlos Humberto foi presidente do Sinduscom e é construtor. Então, talvez, mesmo para o governo que defende esse projeto, talvez seja melhor que ele seja encaminhado pelo prefeito Fabrício de Oliveira e não pelo vice Carlos Humberto. Ele pode até se incomodar nesse sentido, no princípio da impessoalidade. Mas, vereador Gelson, em respeito ao seu pedido, embora não concorde por uma série de aspectos com o projeto, que já apontei, ao seu pedido de adiamento, sou favorável até por esse outro aspecto levantado, que penso que deveriam conversar com o próprio governo. Com a palavra, vereador Pedro Francês. Senhores,
Quero até parabenizar e agradecer o vereador Orlando Jolete por ter tirado o pedido de vista e o vereador Gelson por fazer o encaminhamento do adiamento do projeto para nós discutirmos e votarmos amanhã esse projeto. Acho que tem que votar. Quem é contra, vai votar contra. Ótimo. Tudo bem. Agora, repito, que não traz nenhuma renúncia de receita para o município. Quando o vereador Nilson fala de que nós não demos o direito a ele de votar o pedido de pedir vistas, eu vou usar um termo bem pejorativo mesmo, um termo bem coisa. O senhor é mentiroso, porque o senhor pediu e nós votamos contra. O senhor pediu e nós votamos contra, tá? O senhor pediu... Senhor presidente, vereador, eu quero a garantia do uso da palavra. Nilson, só um minutinho. Segura, por gentileza. Eu te respeito. Vereador Nilson, por gentileza. Senhor presidente, então o senhor não é mentiroso, o senhor faltou com a verdade. Eu retiro a palavra mentiroso, o senhor faltou com a verdade. O senhor pediu vistas e nós falamos que nós não íamos dar vista para o senhor. É um direito nosso. O voto é meu. O senhor disse que nós não demos o direito, o senhor pedir vistas. O senhor pediu e foi negado. O senhor teve o seu direito. O senhor pediu e foi negado, como hoje aqui, como várias vezes fala, entendeu? Várias vezes nós negamos aqui pedido de vista para Deus. O meu pedido de vista já foi negado quantas vezes? Senhor presidente, só para dizer que a Comissão de Justiça e Redação, ela é democrática, ela é formada por 3 vereadores, e todos têm direito a votos e solicitar pedido de vista, adiamento, como já aconteceu. Agora, vim dizer nesta tribuna que nós não demos o direito do pedido de vistas, isso é faltar com a verdade, sim. Vereador Gelson, nós voltamos, falamos para ele, o senhor pode até pedir, não tem problema nenhum, mas nós somos contra o seu pedido de vista. Pronto, é um direito nosso, é um direito meu. Obrigado, vereador Pedro. O pedido de adiamento está em discussão, com a palavra vereador Gelson Rodrigues. Rapidamente, presidente, novamente agradecer ao vereador Orlando Jolete pela retirada do pedido de vistas, pedir o voto favorável ao adiamento, para quem tem alguma dúvida com relação ao projeto, que possa saná-la até a noite de amanhã. E também corroborar as palavras do vereador Pedro, presidente da Justiça e Redação. Eu não entendo aonde que nós erramos, vereador Pedro. Agora nós temos que votar a favor do que o vereador Nilson quer. Eu acho que é o contrário, né? A gente sabe o que ele quer, do quanto pior, melhor. Isso é o que ele quer. E realmente... eu acho que faltou com a verdade, o senhor foi bem camarada, porque se ele quisesse fazer o voto contrário ao projeto, ele tinha feito lá na redação, lá na Comissão de Justiça e Redação, ele não fez. Pega a ata para ver o que está lá. Ele simplesmente votou contrário. Por que ele não fez o voto ao contrário, expondo os motivos que estava votando? Não fez. Não fez. Então agora, porque ele pediu vistas e nós discordamos do pedido de vistas, porque é um projeto muito importante para a construção civil, é necessário para o bom andamento, para que possamos passar esta crise, que passa ao Brasil, passa a Balneário Camboriú, nós temos que dar o pedido de vista do vereador Nilson. Acho que é engraçado, né, quando a gente não admite e começa aos gritos aqui dentro. Ainda bem que a comunidade lá fora está vendo isso, vereador Nilson. Ainda bem que a comunidade está vendo. Seus gritos não espantam mais ninguém. Entendeu? Todo mundo está vendo o que o senhor está fazendo aqui. Sempre do quanto pior, melhor. Tudo que é do governo tem que ter uma beiradinha de alguma coisa, algum erro de alguma coisa. E lá na frente, sempre ameaçando. Vai dar problema, Ministério Público. Não vi nenhum problema até agora. O senhor fica colocando, deixando a comunidade sempre apavorada com esses seus berros, gritos. Ainda bem que a comunidade é inteligente e está sabendo observar. E já deu a resposta nas últimas eleições aí com a quantidade de votos. Obrigado, presidente, e peço o voto favorável ao adiamento para que amanhã
na noite de amanhã possamos sim votar, aqueles que entenderem contra, que votem contra, mas que possamos votar esse projeto na noite de amanhã. Obrigado. O pedido de adiamento continua em discussão, não havendo mais discussões, o pedido de adiamento está em votação. Solicito ao secretário que faça a votação Questão nominal. de ordem, senhor presidente. Encaminhamento de voto, presidente. Está em votação. Está em votação, vereador Nilson. Encaminhamento de voto, vereador Gelson. Peço voto favorável ao pedido de adiamento do projeto. Não é mentiroso. Faltou com a verdade. Olha, que nome bonito. Como vota o vereador Bola? Sim. Vereador André Meirinho, sim. Vereador Arlindo Cruz? Ausente. Vereador Assinil Medeiros? Vereador David Labarrica? Sim. Vereador Eliseu Pereira? Sim. Vereador Gelson Rodrigues? Sim. Vereador Jocelyn Azari? Vereadora Juliette Nitz ausente. Vereador Leonardo Piruca? Vereador Lucas Gotardo? Sim. Vereador Marcelo Achute? Vereador Moacir Schmidt? Ausente. Vereador Nilson Probst? Vereador Orlando Angioletti? Sim. Vereador Patrick Machado? Sim. Vereador Pedro Francês? Sim. Vereador Roberto Souza Júnior? Sim. Com 12 votos favoráveis e 3 contrários, o pedido de adiamento do vereador Gelson está aprovado.